Em Hollywood, a adoção muitas vezes parece uma promessa de salvação, amor e uma nova vida. No entanto, por trás das fachadas brilhantes dos estúdios, escondiam-se, por vezes, histórias muito mais sombrias do que o público jamais poderia imaginar. Crianças nem sempre eram acolhidas apenas por compaixão. Às vezes, tornavam-se parte de uma imagem perfeita, de uma verdade encoberta ou de um segredo de família que ninguém teve permissão de revelar por décadas. Neste vídeo, falaremos sobre 7 casos famosos em que a adoção em Hollywood não se tornou um conto de fadas, mas sim um drama silencioso. Por trás de nomes como Loretta Young, Joan Crawford, Mia Farrow ou Bette Davis, estão histórias de controle, dor, silêncio e perda de identidade. E quanto mais fundo se olha para esses destinos, mais claro fica. Na fábrica de sonhos, não se criava apenas a fama, mas às vezes também se enterrava a verdade. Canon 1. Loretta Young e Judy Lewis. Loretta Young era considerada nos anos 1930 uma das estrelas de imagem mais limpa e rigorosamente protegidas de Hollywood. Sua imagem era marcada pela virtude católica, pela reserva e pela pureza moral. No entanto, durante as filmagens de O Grito da Selva, ela engravidou. O pai era Clark Gable, um dos maiores astros masculinos de sua época, mas ele era casado. Para a Hollywood daqueles anos, essa verdade teria sido o fim de uma carreira. Então, Loretta Young desapareceu subitamente da vida pública. Oficialmente, dizia-se que ela precisava de descanso e que viajaria para o exterior. Na realidade, ela deu à luz, secretamente, uma menina, Judy. A criança foi inicialmente entregue a cuidados de terceiros e passou seus primeiros meses fora da casa da própria mãe. Somente mais tarde, Loretta Young a buscou, adotou-a oficialmente e apresentou essa adoção ao público como um ato de caridade. Judy Lewis cresceu acreditando ser uma criança adotada. Só quando adulta ela descobriu que Loretta Young não era sua mãe adotiva, mas sim sua mãe biológica. Essa mentira não apenas destruiu sua confiança, mas moldou todo o seu senso de identidade. Hollywood havia preservado sua imagem perfeita. O preço foi pago por uma criança que, por anos, não pôde saber quem realmente era. 2. Joan Crawford e Christina Crawford. Joan Crawford foi apresentada por Hollywood como uma mulher forte, disciplinada e admirável. Quando Christina Crawford chegou à sua casa, a adoção se encaixou perfeitamente nessa imagem. A imprensa mostrava Joan como uma mãe amorosa, cercada por filhos, ordem e calor familiar. No entanto, por trás das fotos cuidadosamente montadas, dizia-se que uma realidade completamente diferente a aguardava. Em seu livro posterior, Mamãezinha Querida, Cristina descreveu uma infância cheia de medo, regras rígidas e frieza emocional. Ela contou sobre humilhações, controle severo e um lar onde o amor muitas vezes parecia uma recompensa que precisava ser conquistada. Para Cristina, a adoção não foi um porto seguro, mas sim uma vida sob a sombra de uma mãe que não deixava de controlar seu papel, nem mesmo em casa. Após a morte de Joan Crawford, a ruptura tornou-se finalmente visível. Christina e seu irmão Christopher foram excluídos do testamento, e a história da família desintegrou-se publicamente em declarações contraditórias. O que Hollywood outrora vendera como a imagem perfeita da maternidade tornou-se um dos dramas de adoção mais conhecidos e dolorosos da história do cinema. 3. Mia Farrow, Soon-Yi Previn e Woody Allen. Soon-Yi Previn foi adotada em 1978 por Mia Farrow e André Previn. Ela cresceu em uma família grande, com filhos biológicos e adotivos, mas em grande parte fora dos holofotes. Sua adoção parecia inicialmente uma parte tranquila de uma grande vida familiar, sem escândalos, sem papel público, sem a encenação de Hollywood. Contudo, no início dos anos 1990, tornou-se público que Soon-Yi tinha um relacionamento com Woody Allen, o parceiro de longa data de Mia Farrow. Mesmo que Allen não fosse legalmente seu pai adotivo, essa revelação abalou o público. De repente, não se tratava mais apenas de amor, mas de limites, confiança, proximidade e poder dentro de uma família adotiva complicada. Soon-Yi casou-se mais tarde com Woody Allen e defendeu o relacionamento publicamente.
Mia Farrow, por outro lado, falou de uma profunda traição pessoal. O que antes começou como adoção e coesão familiar terminou em uma ruptura que persegue Hollywood até hoje. Não restou uma verdade simples, apenas uma história cheia de dor, divisão e confiança destruída. 4. Bette Davis e Margot Merrill. Bette Davis foi uma das figuras femininas mais fortes do Hollywood clássico, famosa por sua vontade inabalável e sua poderosa presença na tela. No entanto, a história de sua filha adotiva, Margot Merrill, permaneceu quase inteiramente nas sombras. Bette Davis e Gary Merrill adotaram Margot em 1951, mas logo ficou claro que a menina tinha graves limitações mentais e de desenvolvimento. Ao contrário de muitas outras adoções de Hollywood, Margot nunca fez parte de uma história familiar brilhante para a imprensa. À medida que sua condição se tornava mais evidente, ela foi levada para instituições de cuidados especializados e passou a maior parte de sua vida longe do mundo público de sua mãe. Bette Davis raramente falava sobre ela, e Hollywood também silenciou quase completamente. Essa adoção não se tornou nem um grande escândalo, nem uma história de sucesso emocionante. Ela desapareceu em um vazio silencioso. Margot viveu uma vida à margem da fama, marcada pela ausência, pela doença e por uma indústria que só mostrava fraqueza quando esta podia ser transformada em uma bela imagem. 5. Mary Pickford, Ronald e Roxanne. Mary Pickford foi outrora conhecida como a namoradinha da América, um símbolo de inocência, calor e esperança nos primeiros anos de Hollywood. Quando ela e seu marido, Buddy Rogers, adotaram Ronald em 1943 e Roxanne em 1944, essa história se encaixou perfeitamente em sua imagem pública. Parar na imprensa parecia um conto de fadas, familiar amoroso, tranquilo, moral e exemplar. No entanto, por trás dessa bela fachada, dizia-se que a vida das crianças era muito menos calorosa. Relatos posteriores descreveram uma casa cheia de regras rígidas, altas expectativas e reserva emocional. O afeto era limitado, enquanto a crítica era frequente. Ronald e Roxanne tiveram que se encaixar em um ideal que tinha mais a ver com o papel público de Mary Pickford do que com uma verdadeira proximidade familiar. Como adultos, ambos falaram sobre as marcas que essa infância deixou. Por trás da imagem da mulher mais amada de Hollywood, havia uma adoção que parecia perfeita por fora, mas que por dentro era marcada pela distância e pelo silêncio. Shellways, Barbara Stanwyck e Dion Anthony Fay. Barbara Stanwyck adotou o pequeno Dion Anthony Fay em 1932, enquanto estava casada com o ator Frank Fay. Externamente, essa adoção se ajustava à imagem que Hollywood amava na época. Uma atriz de sucesso, um lar respeitável e uma criança que deveria simbolizar estabilidade e felicidade familiar. No entanto, essa imagem não durou muito. O casamento desmoronou poucos anos depois, e a relação entre Barbara Stanwyck e Dion também se tornou cada vez mais distante com o tempo. Conforme ele envelhecia, vivia cada vez mais separado dela. O contato regular diminuiu, e ao contrário de outros filhos de estrelas famosas, Dion nunca se tornou verdadeiramente parte de sua vida pública ou de sua lenda. Mais tarde, Dion retirou-se quase completamente da ligação com sua mãe adotiva. De uma adoção que outrora deveria parecer um sinal de normalidade, resultou uma história silenciosa de distanciamento e falta de vínculo. Uma criança foi oficialmente aceita, mas emocionalmente nunca foi realmente segurada. Aishat, Jane Russell e Jane Russell falava publicamente sobre a adoção como um dever moral. Após sua própria experiência como mãe adotiva, ela fundou na década de 1950 o World Adoption International Fund, ou WAIF. Externamente, tudo parecia uma missão humanitária. Crianças do exterior deveriam encontrar um novo lar em famílias americanas. No entanto, a realidade era mais complicada. As adoções internacionais eram, naquela época, frequentemente mal regulamentadas. Havia documentos pouco claros, disputas sobre o consentimento dos pais biológicos e casos em que crianças eram levadas através das fronteiras, sem que as mesmas garantias legais se aplicassem em todos os lugares. Algumas adoções ligadas ao WAIF
levaram a processos judiciais e fiscalização governamental. Jane Russell insistiu que suas intenções eram honestas, e não há indicação de que ela tenha lucrado pessoalmente com isso. No entanto, as consequências permaneceram graves. Famílias foram separadas, crianças ficaram em incerteza jurídica e a imagem de um benefício salvador tornou-se uma história de danos, burocracia e origens perdidas. No final, essas histórias não permanecem apenas como notas de rodapé sombrias da história de Hollywood. Elas mostram como uma criança na fábrica de sonhos podia facilmente tornar-se parte de uma imagem criada para o público. Por trás de fotos sorridentes, retratos de família perfeitos e manchetes, cuidadosamente controladas, muitas vezes escondiam-se o silêncio, a perda e profundas feridas emocionais. Para algumas estrelas, a adoção era um sinal de compaixão. Para outras, tornou-se inseparável do controle, dos segredos ou da proteção da própria carreira. Mas para as crianças, nem sempre significava segurança. Às vezes, significava uma vida cheia de perguntas, uma origem perdida ou a sensação de ser amado apenas quando se encaixava na história de um nome famoso. Hollywood podia salvar carreiras, esconder escândalos e criar lendas, mas nem sempre conseguia apagar a verdade, pois em algum momento essas histórias vinham à tona, e com elas a lembrança daquelas crianças que tiveram que pagar o preço mais alto pela imagem perfeita das estrelas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual dessas histórias mais o chocou. Nos vemos no próximo vídeo.